Boa noite a todos, né? O texto que a gente vai discutir é o primeiro capítulo, né, do capítulo 1 do livro 2 de Marx, né? Capítulo intitulado O Ciclo do Capital Monetário. É um capítulo curto, né? Mas é um capítulo importante, interessante, não à toa que ele abre o livro, né? Livro esse que a gente não vai analisar todo, mas só aquela parte mais concernente ao processo de circulação do capital. Então, a seção 1, né, capítulo 1, ciclo do capital monetário, né, que a gente vai analisar, logo na introdução, né, vocês já são apresentados a fórmula geral do capital monetário. Essa fórmula é aquela mesma, né, é uma fórmula mais desdobrada, que o Marx ele apresentou lá no, se não me engano, no capítulo 4, né, do livro 1, onde se dá a transformação do capital, né, onde se dá a transformação do dinheiro em capital. Né? Então, essa introdução ela é muito parecida com aquele capítulo. Então, a fórmula geral do capital monetário é uma quantidade de dinheiro que é convertida em mercadorias, que passa pelo processo produtivo, que gera uma mercadoria de valor maior, o M', e, consequentemente, converte numa soma de dinheiro de valor maior, o D', uma soma essa maior do que a que iniciou o processo. Esse é o movimento geral do capital. E aí, o processo de circulação do capital, que é o que o Marx vai analisar e que vai explicar nesse texto, ele é dividido em 3 estágios, né? 3 estágios de acordo com essa fórmula geral aí apresentada. Então, a gente tem que, no primeiro estágio, né, esse movimento, né, o DM, né, que o capitalista aparece como comprador em 2 mercados. Ele vai no mercado de mercadorias, né, para comprar, digamos assim, matérias-primas, né? E ele vai também no mercado de trabalho para contratar a força de trabalho. Então, no primeiro estágio do capital, o dinheiro do capitalista ele é convertido em meios de produção e força de trabalho. Né? Suponhamos que esse capitalista, né, para pegar os exemplos que tem no livro de Marx, ele vai produzir camisa ou lençol, então ele vai comprar tecidos de linho, né, como matéria-prima, e vai contratar a força de trabalho para transformar aquilo ali numa mercadoria, digamos assim, camisas ou lençóis. A segunda etapa do processo de capital, né, vocês também já têm conhecimento, é o consumo produtivo da mercadoria pelo capitalista. Né? Então, aqui, ele atua como produtor capitalista de mercadoria. Ele não está apenas produzindo uma mercadoria, ele está produzindo uma mercadoria de forma capitalista. Por quê? Porque nesse processo produtivo ele está explorando força de trabalho, ele vai gerar uma mercadoria de valor maior do que os elementos que ele lançou no processo produtivo, e ele vai produzir aquela mercadoria para venda no mercado. E o terceiro estágio, né, do ciclo é a conversão no M' em D', né? Ou seja, o capitalista retorna ao mercado, agora somente para um dos mercados, para o mercado de mercadoria, com uma mercadoria acrescida de mais-valia. Então, se essa mercadoria está acrescida de mais-valia, e se por acaso ela for vendida pelo seu valor total, o capitalista ele vai converter a sua mercadoria em dinheiro e vai realizar toda a mais-valia que foi agregada no processo produtivo. Então, o pressuposto da análise do capítulo, né, tem todo o capítulo teórico, tem aquelas discussões, então o pressuposto, né, do ciclo do capital é que as mercadorias sejam vendidas por seu valor e que essa condição seja constante, né? Quer dizer, mercadoria vendida pelo seu valor, aquela mercadoria que o capitalista agregou no processo produtivo, né, que gerou mais-valia, vai ser totalmente realizada, vai ser vendida pelo seu valor. E que essa condição do ciclo seja constante, ou seja, que todo o capital circule. Então, esses são os pressupostos gerais do capítulo que a gente vai discutir. E aí, né, no primeiro estágio do capital, né, agora começa a análise, né? O primeiro estágio ele começa, né, ele representa a conversão de uma soma de dinheiro em uma soma de mercadorias. Né? Então, pegando o exemplo que está no livro, o capitalista ele começa com 422 libras, né? E ele vai transformar essas 422 libras, né? Ele vai comprar as mercadorias, força de trabalho e meios de produção. Meios de produção no valor de 372 e força de trabalho no valor de 50 libras. Né? Então, esse é o primeiro ato, né, da conversão, da transformação do dinheiro
em capital, né? A primeira etapa, né? Ao se desfazer de sua forma monetária, o capital monetário ele se transforma em capital produtivo, né? Que tem a capacidade de atuar como criador de valor e mais-valia. Então, aí a gente já está conhecendo também a primeira metamorfose do capital, né? Veja o título da seção, né? Que trata do capital monetário e também das suas metamorfoses. Então, no primeiro estágio do capital, tem também a conversão, né? A transformação do capital monetário, né? As 422 libras, em capital produtivo, né? Aquele capital que vai atuar como criador de valor e de mais valia. E aí, um resumo também que tem lá no livro 1, né, da produção capitalista, é que a compra da força de trabalho, né, a conversão de dinheiro em força de trabalho, é que vai ser o movimento característico da transformação do dinheiro em capital, né? Ou seja, da conversão do capital monetário em capital produtivo. O que o capitalista gasta com meios de produção só é necessário para realizar a massa de trabalho comprada pelo capitalista, pela conversão do bem em força de trabalho. O que é que ele quer dizer com isso? Se por acaso é 50 libras, né, é o valor que eu pago, por exemplo, 4 trabalhadores, né? Então, 4 trabalhadores, cada um, se por acaso pegar esse exemplo aqui, cada um vai produzir mais ou menos 93, né, libras, se eu não me engano, coloquei mais ou menos de cabeça. 4 trabalhadores vai produzir 93 libras. Se por acaso eu tivesse 8 trabalhadores, né, e fosse gastar com força de trabalho 50 libras, então, logicamente, aqui também seria o dobro, né, de meios de produção que eu iria comprar. Mas isso não é o característico da produção capitalista. Por quê? Porque o meio de trabalho só é necessário, né, para realizar a massa de trabalho comprada por força de trabalho, né? Então, o que gera valor e mais-valia, também você já sabe lá desde o livro 1, é o dinheiro convertido em força de trabalho. Então, a fórmula do ciclo do capital monetário, né, repite-se mais uma vez, o DM, P, M', D', é a forma de circulação do capital apenas na base de produção capitalista já desenvolvida, que pressupõe a existência da classe de trabalhadores assalariados em escala social. Ou seja, quando se fala de escala social, é tudo, né? Então, se por acaso o trabalhador quiser comer, se por acaso o trabalhador quiser vestir, calçar, né, e morar, ele vai ter que vender a sua força de trabalho para adquirir também mercadorias. Então, quando se fala de trabalhadores assalariados em escala social, é aquilo que Marx diz que os trabalhadores são livres como pássaros, né? Livre para vender a sua força de trabalho e livre também para aceitar o valor que é colocado para o seu trabalho no mercado de trabalho pelo capitalista. Isso tudo, né, toda aquela exposição que ele coloca lá no livro 1, né, de quando vocês analisaram a Lei Geral da Acumulação Capitalista, a acumulação primitiva do capital, que tem toda essa história, né, da relação capital. O que é a relação capital? A relação capital é a subordinação do trabalho ao capital. Como foi que isso se deu? Isso se deu quando houve a transformação, né, dos meios de produção, dos fatores produtivos, e agora a mercadoria que antes o trabalhador produzia, agora não é um atributo do trabalho, é um atributo do capital. Então, a Revolução Industrial mostrou isso. E tem também lá no livro 1 de Marx, aquela discussão onde ele fala de trabalho, né? ele fala de manufatura, fábrica e a grande indústria, né? O que é aquilo ali? É o processo de desenvolvimento do capitalismo. Quando chega na indústria, né, na fábrica, o trabalhador ele é apenas um apêndice da máquina, né? O trabalhador ele se transforma em coisas, né, que o capitalista comprou e colocou no processo produtivo. Então, quando se fala de relação social, né, de relação capital nada mais é do que para você produzir qualquer mercadoria, seja ela uma caneta, por exemplo, você empregou força de trabalho. Isso aqui não aparece do nada, né? Não chove caneta. Você tem que contratar o trabalhador e comprar meios de produção, e ele colocar numa máquina e ele produzir esse objeto.
E aí que fica claro também, né, naquela discussão teórica, é que essas relações econômicas não são dadas pela natureza do dinheiro. Quer dizer, não é só você ter dinheiro que você tem capital. Também tem uma discussão. Dinheiro é uma coisa, né? Dinheiro ele tem a função de meio de pagamento, ele tem a função de meio de troca, ele tem a função de reserva de valor. Para funcionar como capital, tem que estar na base da produção capitalista, né? Para dinheiro funcionar como capital, você tem que ter o capitalismo já desenvolvido em escala social. Então, daí ele fala, né, que é antes a existência dessa relação que pode transformar a mera função monetária em função de capital. Ou seja, dinheiro per si não é dinheiro. Né? Dinheiro per si não é capital. Dinheiro só é capital quando ele é lançado quando ele é lançado na circulação para produzir mercadoria com o intuito de obter um valor maior do que aquele que ele iniciou o processo. Né? Isso também está muito bem explicado naquele capítulo do livro 1, onde ele faz a diferença entre reprodução simples e reprodução ampliada do capital. Então, no segundo estágio, né, a gente tem agora a função do capital produtivo. Né? Então, veja, o resultado na primeira fase, você teve a conversão do capital monetário em capital produtivo. E aí, quando você converte em capital produtivo, né, você entra logo na segunda fase. E aí, o que acontece do ponto de vista de circulação do valor? O autor diz que ocorre uma interrupção da circulação do valor capital adiantado sob a forma de dinheiro, porque agora, nessa segunda etapa, vai acontecer o consumo produtivo do capital, né? Ou seja, nessa fase, o capitalista ele vai fazer a utilização do trabalho, ele vai consumir a força de trabalho no processo produtivo. Também tem lá no livro 1 que ele diz, uma coisa é o processo de trabalho, mas no capitalismo você tem o processo de trabalho e o processo de valorização. Que o que é? O processo de trabalho, ele converte, né, os meios de produção, e combinando com a força de trabalho, ele faz uma mercadoria. Mas se por acaso eu estou atuando num modo de produção capitalista, essa transformação da mercadoria conserva os valores que eu comprei em meios de produção e força de trabalho e gera o mais valor, que é a mais-valia, né, que é o tempo de trabalho excedente, que o trabalhador continua a trabalhar para o capitalista. Então, nisso, voltando novamente, ele vai frisar a questão da importância, né, da classe trabalhadora, que requer, diga-se mais uma vez, a produção de mercadorias, né, capitalista que esteja disseminada socialmente, né, requer a passagem de toda a produção de mercadorias para a produção capitalista de mercadorias. O que significa isso, produção capitalista de mercadoria? Que toda mercadoria produzida ela vai ser destinada ao mercado. Você não vai fazer agora uma mercadoria para consumir, né? Você mesmo. Você, produtor, vai fazer uma mercadoria para outros consumirem, né? É aquele valor de uso para os outros. E aí, né, a gente vê também aqui na parte da segunda metamorfose que tem do capital. Ao funcionar, o capital produtivo consome seus próprios componentes para convertê-lo em massa de produto de valor maior e converte-se assim em capital mercadoria. O resultado dessa segunda fase, então, é isso. Aquele capital produtivo, ele foi convertido em capital mercadoria. Por quê? Porque agora você já gerou a mercadoria, né? Você gerou agora o M, né? Esse M, ele contém o valor dos meios de produção e força de trabalho, que foi adiantado no processo, mais o valor da mais-valia, que foi extraída no processo de trabalho. Então, como produto final, você tem o valor dos meios de produção, o valor da força de trabalho e a mais-valia de 78, então você tem um capital, mercadoria no valor de 500 libras. Então, no processo de trabalho foi que aconteceu esse consumo, né, produtivo dos componentes do capital e foi criado esse valor adicional de 78 libras, que representa a taxa de mais-valia de 156%. E aí aquele cálculo, né, da mais-valia, o valor da mais-valia dividido pelo valor da força de trabalho vezes 100.
Então, no exemplo aqui em tela, essa taxa de mais-valia foi de 156%, né? Uma taxa até considerável. Então, a síntese do segundo estágio, repita-se mais uma vez, é a conversão do capital produtivo em capital mercadoria, né? Então, veja, segundo estágio do capital, segunda metamorfose. E aí, feito isso, né, a gente chega ao terceiro estágio do capital. O que acontece, então, no terceiro estágio? A gente já viu, a mercadoria, ela foi transformada em capital mercadoria no processo produtivo, e é como capital mercadoria que começa o terceiro, né, estágio do capital. Então, a mercadoria torna-se capital mercadoria, surgida diretamente do próprio processo de produção, do valor capital já valorizado, né? Então, veja os termos conceituais. No começo do processo, você tem valor capital adiantado. Foi adiantado 422 libras na compra de meios de produção e de força de trabalho. Ao final do segundo estágio, que você teve a transformação em capital mercadoria, você agora já tem o capital valorizado. Você tem o valor dos meios de produção, o valor da força de trabalho, mais a mais-valia que foi realizada no processo produtivo. Então, você tem o valor capital já valorizado. Ainda não realizado, mas o valor capital, ele já foi valorizado. E aí, né, na forma de mercadoria, o capital tem de executar a função de mercadoria, ou seja, tem que percorrer o movimento MB. Ela tem que ser levada ao mercado, ela tem que ser vendida, ela tem que ser transformada em dinheiro, e se por acaso for vendida pelo seu valor, né, ou seja, pelo valor do meio de produção e força de trabalho, que foi adiantado no processo produtivo, mais a mais-valia, se for convertido todo o seu valor, é realizado toda a mais-valia que foi gerada na produção. Então, a mercadoria ela tem que ser levada ao mercado para ser transformada em dinheiro. Então, o que faz desse ato da circulação, né, essa conversão da mercadoria em dinheiro, o que faz disso um fato de circulação, é, antes de tudo, o que o autor vai colocar, que o capital funcionou como capital monetário, né? Ele foi convertido em uma mercadoria de valor de uso específico. Essa mercadoria de valor de uso específico é a força de trabalho. E aqui ela funcionou como capital à medida que traz pronto do processo de produção esse caráter, né? Ou seja, esse caráter de transformação no processo produtivo, de conservação do valor do capital adiantado e criação de mais valor. É por isso que chama capital mercadoria. Por quê? Porque essa mercadoria, ela contém aquela relação capital que a gente discutiu e mostrou lá no primeiro estágio e no segundo. Então, está aí mais uma vez ele mostrando os dados, né, do exemplo. O valor da mercadoria de 500 libras traz assim o valor de meios de produção, de força de trabalho e de mais-valia. Então, o que são essas 500 libras, né, que é o M', significa o M, né, meios de produção e força de trabalho, e a mais-valia que foi agregada. Então, se as mercadorias elas forem vendidas, né, pelo seu valor, né, pelo valor que realmente vale, né, para usar até aqui uma tautologia, vendida pelo valor que realmente vale, toda a mais-valia extraída no processo de produção ela vai ser realizada. Então, o M' expressa uma relação de valor, a relação entre o valor do produto em mercadorias e do valor do capital gasto em sua execução. É isso que a gente já falou. Então, o M', D', representa, então, a transformação do capital mercadoria, de sua forma mercadoria, para a sua forma dinheiro. Então, veja, o que acontece no terceiro estágio? Você tem também a metamorfose do capital mercadoria em dinheiro, né? Em capital dinheiro. Então, com isso, você fecha o ciclo, né? O ciclo que começou como dinheiro, termina no final como dinheiro. Então, está aí a fórmula, mais uma vez, para a gente lembrar. Então, a fórmula do capital, em sua forma explícita, né? E aqui está o
a síntese geral de toda a proposta, ele está expressa nessa fórmula desdobrada, né, digamos assim. Então, repito mais uma vez, está aqui o D, né, o D de 422, que foi convertido em mercadorias. Mercadorias essa, força de trabalho, meio de produção. 50 de força de trabalho, 372 de meio de produção, que entrou no processo produtivo. E aqui no processo produtivo foi gerado o valor e mais-valia, então saiu uma mercadoria de valor maior do que aqui entrou. E depois, na fase final, você tem a transformação desse M mais M minúsculo em D maiúsculo e D minúsculo. Ou seja, no valor de D, que equivale à força de trabalho e meio de produção, e o D minúsculo, que equivale à mais-valia gerada no processo de valorização do capital. Processo produtivo que valorizou o capital. Então, aí a gente vê que no primeiro estágio, né, pegando agora aquele ciclo, né, esse ciclo aqui completo, a gente olhando aqui para ele de novo, então, no primeiro estágio, o capitalista ele retira artigos úteis, né, do mercado de mercadorias e do mercado de trabalho. Né? Ele foi lá, contratou o trabalhador, ele foi no mercado de mercadorias e comprou linho, né, tecido, para transformar em camisa, lençol, vestido, seja lá o que for. Então, no terceiro estágio, ele lança mercadorias de volta, mas apenas em um mercado. Né? Esse mercado é o mercado de mercadorias. E aí, o que acontece? O capitalista ele retira do mercado um valor maior do que o que ele originalmente lançou nele. Mas, veja só, ele faz isso porque ele lança mercadoria de valor maior do que a de que ele retirou. Não está havendo aqui, isso também eu lembro que está lá no livro 1, não está acontecendo aqui nenhuma violação da lei do valor. Ou seja, não está acontecendo nenhuma troca de não equivalentes. Está acontecendo uma troca de equivalentes, sim. Por quê? A diferença é que você teve a mais-valia que foi gerada no processo produtivo, que não custou nada ao capitalista, né? Custou ao trabalhador, mas que não custou nada ao capitalista, e aquilo ali, né, é o que eles chamam de lucro. Né? Pela efetivação de M' D', é realizado tanto o valor capital adiantado, quanto a mais-valia. Né? Isso que a gente acabou de falar. Então, não tem nenhuma violação da lei do valor. O capitalista ele retira mais do mercado no terceiro estágio do que o que ele colocou no primeiro estágio, porque ele retorna com mais valor. Então, veja só, o processo de produção, né, o segundo estágio, ele aparece apenas como uma interrupção dessa circulação do valor. Mas é uma interrupção necessária. Se não tivesse aquela interrupção, né, aquela segunda fase, você não teria o M'. Né? E se você não tem o M', também você não teria o D'. Né? Então, até quando é interrompido, né, na primeira fase, percorre a fase conclusiva, né, que é a M' e D', apenas depois que M se modifica em substância e valor. O que significa isso? Se modificou em substância. Né? Eu entrei com força de trabalho e linho, né? Linho, tecido. E aí eu saí com lençol, né? Ou com vestido, ou com camisa, né? Ou com os três. Então, essa substância, que é em valor. Eu entrei com 422 e saio com 500. Então, vejam, ao final do processo, o valor capital encontra-se novamente na mesma forma que nele ingressou. Quer dizer, ingressou como dinheiro e saiu como dinheiro. É por isso que esse movimento chama de ciclo, né? O ciclo do capital monetário. Então, não a forma, mas apenas a grandeza do valor adiantado é modificado no fim. Não a forma. Entrei como dinheiro, saí como dinheiro. A grandeza do valor é adiantada no final. Eu comecei com 422, saí com 500, né? Está aqui explicitado. O D' tem tanto a relação quantitativa quanto qualitativa. Então, no começo do processo, o D, né, era 422 libras,
E agora, no final do processo, o D' é 500 libras. Então, a mudança qualitativa, que o D' ele existe como relação capital, ou seja, como relação capital, né, frisa-se mais uma vez, é a relação capital-trabalho. É aquilo que, para se produzir uma mercadoria, seja ela qual for, seja caneta, por exemplo, eu utilizo, além de matéria-prima, eu utilizo a força de trabalho, eu utilizo mão de obra. E aí o D', né, ele expressa o valor capital valorizado. Então, só o D, valor capital adiantado, D', valor capital valorizado. É apenas um conceito. Então, veja, assim que passa a funcionar novamente como capital, né, quando eu fiz o ciclo, né, saí, vendi a mercadoria, converti novamente em dinheiro, então eu estou falando de ciclo. Então, a partir do momento que passa a funcionar novamente como capital, o ciclo do capital monetário nunca vai começar com D', né? Não vai começar com D', vai começar com D novamente. Por quê? Porque nunca a mais-valia ela não vai ser 100% aplicada, né? Então, o capitalista não vai começar com 500, né? Ele pode começar até com 402, novamente. Claro que se por acaso ele fizer isso frequentemente, ele não vai ser capitalista, ele vai ter que começar, digamos assim, com pelo menos 430, né? Ou 450, 470, né? Mas aí ele não começa com D', ele vai começar sempre com D. Por quê? Porque sempre vai expressar essa relação de capital e sempre vai expressar um adiantamento do valor capital. Então, quando o ciclo começa novamente, né, ele não vai trazer aquele caráter de capital valorizado, de capital que foi explorado por força de trabalho, aquilo tudo. Não, ele vai começar sempre com D. Vai começar sempre com valor capital adiantado e no final do processo é que ele tem o valor capital valorizado. E aí, né, está frisando mais uma vez, o D' é apenas o resultado da realização de M'. A realização, você fez uma mercadoria de valor maior, por isso que você vendeu, né, você realizando todo o valor dessa mercadoria, você tem o dinheiro que você lançou no início do processo, mais um acréscimo. Então, como expressão do valor valorizado, D' e M' são a mesma coisa, expresso o mesmo, apenas em forma diferente. O M', aliás, o D' é na forma de capital dinheiro e o M' é na forma de capital mercadoria, mas todos são capital, certo? Então, feito isso, né, explicado essas fases, né, essas fases e essas metamorfoses, né, tem 3 fases e 3 metamorfoses. Quando a gente vê esse ponto de o ciclo global do capital, é mais como se fosse um resumo, né? Mais como se fosse um ponto de fechamento. Então, está aí mais uma vez a questão da fórmula, né, explícita do capital. Né? Você tem aqui ó, o primeiro estágio, né, a conversão de D, mercadoria, força de trabalho e meio de produção. Você tem o segundo estágio, que é o processo produtivo, e você tem o terceiro estágio, que é o M', né? O linha que é a mais-valia agregada, e o D', né? O D' aqui que a gente vai chamar é a mais-valia realizada. Aqui é o capital valorizado e aqui é o capital realizado. E aí veja, né? O que a gente viu? O que a gente viu então? Que o capital aparece como valor que percorre uma sequência de transformações interligadas, né? Elas estão interligadas porque quando você começa o primeiro estágio, você já tem a transformação do capital monetário em capital produtivo. E aí, quando você entra na segunda fase, é que você vai ter a transformação do capital produtivo em capital mercadoria. Está interligada. E aí, quando você vai começar o terceiro estágio do capital, você já tem o capital mercadoria e depois o capital dinheiro novamente. Elas estão interligadas e relacionadas a uma série de metamorfoses que constituem outras tantas fases ou estágios de um processo global do capital. Então, nesse processo global, 2 fases pertencem à esfera da circulação e uma à esfera de produção. Então, as que pertencem à esfera da circulação é a primeira e a terceira fase, né?
está dentro da circulação do capital, e a fase do processo produtivo, né, que tem uma interrupção, né, da circulação do capital, é a fase de produção. Então, o capital global, ele é a unidade do processo de produção e do processo de circulação. Então, vejam, né, repetindo mais uma vez, em cada uma dessas fases, o valor capital assume uma figura diferente, que corresponde a uma função diferente, especial, né? Que função é essa, né? Ele atua como capital monetário, como capital produtivo, como capital mercadoria e depois como capital monetário novamente. Então, dentro desse movimento de circulação do capital, o valor adiantado não só se conserva, mas cresce, né? Tá aqui, esse valor que foi adiantado aqui, ele não só se conserva aqui nesse processo, como também ele cresce, né? Ele aumenta a sua grandeza, aumenta o seu tamanho. E aí, no estágio final, né, que a gente vê aqui, no estágio final, nessa conversão do M' para o D', ele retorna à mesma forma em que apareceu no início do processo global. Então, ele começa como dinheiro e termina como dinheiro, né? Então, por isso que esse processo global, ele é um processo de circulação, né? Então, o capital, ele tem que circular, né? Então, se por acaso a gente pedir para reformular o conceito de capital, qual é o conceito de capital, né? Capital é um valor que é adiantado e que é jogado na circulação para, ao final do processo, você conseguir mais dinheiro, né? Se por acaso eu fosse colocar aqui um conceito simples de capital, de acordo com essa explanação que a gente viu até o momento. Então, o valor capital adiantado adota nas fases de circulação a forma de capital monetário e capital mercadoria. Na sua forma correspondente à fase de produção, ela é capital produtivo. Não significa formas autônomas, mas designam formas específicas do capital industrial. Está aqui explicado aqui. Mais uma vez, é a fórmula, né? Mais uma vez, os dois movimentos de circulação e de produção. E nesse movimento ele assume formas específicas, né? No primeiro estágio ele é capital monetário, passa a ser capital produtivo. No segundo estágio ele entra como capital produtivo e termina como capital mercadoria. E no terceiro estágio ele começa como capital mercadoria e termina como capital dinheiro, né? Por isso que é um ciclo. Então veja, quando tem esse processo global, ele é analisado no seu todo. Não quer dizer que aqui tem um capital monetário, que aqui tem um capital produtivo, que aqui tem um capital mercadoria. Não, isso tudo, né, são formas funcionais específicas de um mesmo capital. Que capital é esse que o autor discute? Formas funcionais específicas do capital industrial. O capital industrial ele vai passar por todas essas fases, né? Ele vai passar por essa fase de capital monetário, por essa fase de capital produtivo, pela fase de capital mercadoria e depois entra como capital monetário novamente. Então, o ciclo do capital ele só se efetua normalmente enquanto suas diferentes fases se desenvolvem sem paralisações, né? Isso tem que ser um ciclo, né? Não pode haver interrupção bruscas nesse ciclo, né? Então, o que acontece? Se por acaso esse ciclo do capital ele parar, né, aqui na primeira fase, né, se por acaso ele não for convertido em meios de produção e força de trabalho, o capital monetário ele se fixa em tesouro, né? Então, o cara está lá com dinheiro, pronto, não fez nada. Então, aquilo ali não tem capital, acabou ali, é tesouro. Se por acaso acontece de esse ciclo ele parar aqui, né, sem ser aquela parada necessária de transformação, se ele parou aqui, se não foi realizada aquela mercadoria, então os meios de produção jazem sem função e a mão de obra permanece desocupada, né, se por acaso o ciclo do capital ele para aqui na segunda etapa. E se por acaso esse ciclo do capital ele parar aqui na terceira etapa, né, não for realizado, né, se o capital mercadoria não for convertido em capital dinheiro, o que vai ter? Você vai ter mercadorias invendáveis, né, vai acumular no estoque, você não vai vender e com isso você obstrui o fluxo de circulação. Se dinheiro não sai aqui na ponta, ele não pode começar novamente aqui no processo. Então veja, né, quando se fala de crise capitalista, nada mais é do que uma interrupção
do processo de circulação do capital, seja em que fase for. Né? Então, possa ser que na primeira fase, né, os capitalistas eles não queiram mais produzir, não queiram comprar, seja na segunda fase, onde o cara comprou meio de produção e se arrependeu porque o mercado está ruim, ele não vai conseguir vender aquela mercadoria. E se for aqui na última fase, né, que é terrível, o cara já tem a mercadoria, mas não vai conseguir realizar mais-valia. Então, se acontecer uma interrupção da circulação em cada uma das fases desse ciclo do capital monetário, a gente tem o que a gente chama de crise capitalista. Né? Só crise capitalista. Quando a gente fala de crise capitalista, a gente está falando de crise do processo produtivo. A gente está falando de crise do capital industrial. Porque crise capitalista financeira é outra coisa, certo? É outra discussão que a gente vai ver mais à frente do curso. Mas aqui, se por acaso para em alguma fase dessa, eu vou ter uma crise capitalista. Então, se ninguém sabia ainda o conceito de crise, né, de capital, de uma forma mais simples, é isso. Né? É a interrupção da circulação do capital em qualquer uma das etapas do seu ciclo. E aí o processo de circulação do capital, ele é, portanto, unidade de produção e de circulação, incluindo ambas, né? Incluindo as duas. Então, na medida em que as fases de, tanto a primeira fase como a terceira fase, elas são atos de circulação, o capital, ele realiza o seu próprio ciclo dentro da circulação geral das mercadorias. Né? Então, quando a gente está falando de capital industrial, a gente está falando de ciclo do capital, que vai ser realizado o valor dentro da circulação geral de mercadorias. Né? Então, é por isso que o ciclo do capital monetário ele vai continuar sendo sempre a expressão do ciclo do capital, ao implicar sempre a valorização do valor adiantado. Então, quando a gente analisa o ciclo do capital, a gente está falando disso, a gente está falando de dinheiro, né? A gente está falando de D, né, no começo do processo, de D, repito-se mais uma vez, de valor capital adiantado, para no final do processo você conseguir o D', né, valor capital realizado. Então, o que é o capitalismo que depois, lá em 1936, quando Keynes ele vai estar escrevendo a teoria geral, ele vai citar Marx, né? Ele vai elogiar Marx e vai dizer isso. O Marx diz certo. O que é o capitalismo? O capitalismo nada mais é do que uma economia monetária da produção. Ou seja, você produz não porque você quer produzir camisa, não porque você quer produzir lençol, não porque você quer produzir vestido. Não. Você produz determinado tipo de mercadoria porque você quer valorizar o seu capital. E você quer valorizar o seu capital na forma de dinheiro. Você começa um negócio capitalista com dinheiro e você termina esse ciclo com dinheiro. Para só a partir de então, no final do ciclo, você repetir todo o processo novamente. Né? É o que chama de reprodução ampliada do capital. Ok? E está aí a referência, né, do livro 2, a referência completa.